Bom dia aí, galera do oitavo ano. Conectei hoje essa aula mais curta só agora porque eu estava ali fazendo uma revisão e chamando a atenção dos alunos que não fizeram a trilha. Para quem não fez a trilha, eu estou dando um prazo a mais, depois de 5 dias para fazer, semana passada, de segunda até sexta, vai estar aberto de hoje até amanhã. Quem estiver vendo essa videoaula aí, de hoje até amanhã vai estar liberada a trilha para você fazer a correção, se você quiser refazer, mas principalmente para quem não fez a atividade ou deixou aberta incompleto, ok? Então você vai ter um prazo a mais, agora vão ser 7 dias para ser feito corrido a atividade. Não posso ajudar mais. Se você tiver algum problema, por favor, passa a mensagem para mim, para Fernando ou para alguém da escola, para a gente estar ali te auxiliando. Tranquilo? Nós vamos continuar agora o conteúdo, que é o primeiro reinado. Na aula de quarta-feira, nós falamos sobre a formação dos poderes, a Constituição. Havia uma disputa entre a Constituição que ia ser feita. O partido que era brasileiro, que não era o partido, mas era a facção brasileira, queria uma Constituição liberal, com os poderes de Dom Pedro limitados. Por quem? Pelo legislativo, ok? Do outro lado, Dom Pedro falou que só queria uma Constituição que fosse digna dele. E quem fez uma Constituição conservadora foi os partido dos portugueses. A facção portuguesa que ficou no Brasil, que queria o poder concentrado na mão de Dom Pedro, e ele também, traduzindo, o poder absoluto. Há uma disputa, um embate ali para ser feita essa Constituição e é aprovada a Constituição sob encomenda direta de Dom Pedro. A Constituição conservadora do Partido Português é aprovada, que concede amplos poderes a Dom Pedro I. Ou seja, ele é o rei absoluto no Brasil, ele é o imperador. E ele fica muito marcado pelo autoritarismo. Por quê? Entre o dia 11 e 12 de novembro, ficou conhecido no Brasil como a Noite da Agonia. Por quê? Os senadores foram cercados lá no Congresso, eles não queriam abrir mão da Constituição Liberal. Dom Pedro, num ato autoritário e violento, manda as tropas invadirem lá o Congresso, o Senado, manda fechar, exila, manda para fora do país muitos senadores, muitos não vão nem voltar mais, e ele impõe sob força a Constituição conservadora, a do Partido Português. Professor, e como é que ficou a Constituição do Partido Português? Lógico, não se altera nada. A escravidão continua existindo, o catolicismo é religião oficial. Para os pobres não muda absolutamente nada. A única coisa que muda é a formação dos poderes. Lá no Barão de Montesquieu, nós vimos que os 3 poderes tinham que governar o país, que era liberal: executivo, legislativo e judiciário. Mas a partir de agora, vão ter 4 poderes. Por quê, professor? Vai ser o executivo, legislativo, judiciário e um poder chamado poder moderador, o poder do poder, o que fica acima de todos. Professor, mas o que é esse poder moderador? Aula de hoje agora, hein? Só lembrei, hein? Aula de hoje. O que é o poder moderador? O poder moderador veio para atender aos interesses de Dom Pedro. Dom Pedro queria ser o imperador absoluto do Brasil. Como, professor? Simples. Ele não queria ter os poderes limitados. Lembra da Inglaterra? Lá na Inglaterra o rei reina, mas não governa. Se a proposta do Partido Brasileiro tivesse passado, tudo que Dom Pedro quisesse fazer e aprovar ia ter que ser antes passar por onde? Pelo Congresso, pelos deputados e senadores. Ele não queria isso. Então ele inverteu a lógica. A partir de agora quem manda sou eu. E todos os outros 3 poderes me obedecem. Então olha só que doideira. O Brasil nasceu uma coisa muito nova, que era o uso do poder moderador. Acima do executivo, do legislativo e do judiciário, ficava o poder moderador. Professor, o que é o poder moderador? A grosso modo, é o poder do poder. É a melhor definição. É o poder do poder. O Dom Pedro poderia utilizar esse poder moderador para interferir em tudo o que quisesse. Desfazer qualquer lei, ou aprovar lei, aumentar os impostos, nomear presidente de província, suspender magistrado, suspender pena, decretar estado de sítio, desautorizar os outros 3 poderes. Se ele tivesse saído alguma coisa lá do executivo que ele não queria, o ministro dele aprovando, ele destituía. Se saísse uma lei lá do legislativo, ele acabava com ela. Se o judiciário desse uma pena, de repente, para um amigo dele, que ele não queria que fosse condenado, podia cancelar a pena, ou então aumentar a pena. O poder moderador é
era o poder que poderia interferir em outros poderes, sem pedir autorização. Pronto, acabou. É Dom Pedro que decidia tudo. A Constituição que foi aprovada ali, que aprovou o poder moderador, reafirmava a certa independência das províncias, que se chamava província. O que são estados hoje se chamavam de províncias. E essas províncias, beleza, elas tinham certa autonomia, mas tudo passava pela autoridade de quem? De Dom Pedro. Dom Pedro nomeava os presidentes de província. Então, o que ele fazia? Ele trazia o presidente de província lá do Maranhão para governar o Espírito Santo. Botava um presidente de província lá de São Paulo para governar o Sul. Porque o cara tinha que ser fiel a ele e não à elite estadual, para evitar golpes. Então, as províncias tinham certa autonomia, mas quem decretava e quem nomeava o presidente era quem? Dom Pedro. Se a província fizesse alguma coisa que não era digna dele, ele interferia. Ou seja, era uma independência relativa. Ela reafirmou as terras que estavam na mão da elite antes da independência, continuou na mão da elite após a independência. Ou seja, a Constituição não mudou nada. Depois, o Brasil continuou com a escravidão. Professor, mas lá no Tratado de Comércio e Navegação você falou que a Inglaterra fez o Brasil se comprometer a acabar paulatinamente com a escravidão. Vai ser a lei para inglês ver. Por quê? O Brasil vai ficar enrolando a Inglaterra e vai postergar o máximo possível a escravidão no Brasil. Entenderam a ideia? Ou seja, apesar do Brasil ter assinado no Tratado de Comércio e Navegação, e vai ter outros, que ia acabar paulatinamente com a escravidão, isso vai demorar um tempão, porque o Brasil vai ficar enrolando a Inglaterra. Por quê? Os senhores donos de escravos queriam a manutenção da escravidão. Então, na Constituição, a escravidão também é a base da economia do país. E também o catolicismo vai continuar como religião oficial. Para tudo. Professor, a Constituição tinha só isso? Não. Por exemplo, quem tinha o direito ao voto no país? Tinha que ser homem, proprietário de terra e alfabetizado. Era 5% da população. Se olha lá, 2, 3%. O ensino infantil, que passou a ser obrigatório. Criancinha, ensino infantil, foi posto em prática? Não. O fato é que após a independência do Brasil, e também só vai surgir diferente o poder moderador, a Constituição brasileira, na verdade, não alterou as bases de absolutamente nada. Assim como aconteceu quando a elite crioula na América Espanhola assumiu o poder e não modificou a sociedade, aqui no Brasil, além da independência ter sido feita pela própria família real, a Constituição brasileira não vai alterar absolutamente nada. Não vai alterar nada. E aquilo que se propôs fazer novo era justamente para dar mais poder a Dom Pedro. É o famoso poder moderador. Traduzindo, no Brasil não se altera absolutamente nada. Nós continuamos o império com um rei governando, nós continuamos aqui com a escravidão, continuamos aqui com o poder absoluto, chamado agora de poder moderador, aqui continuou os donos de terra e elite tendo privilégios, e aqui continuou tendo a religião oficial. Capítulo à parte. Professor, a Igreja Católica apoiou Dom Pedro incondicionalmente. Quando houve a separação de Portugal, da metrópole da colônia, a Igreja Católica apoiou Dom Pedro, porque senão ela poderia caminhar por oposição. Então, quando veio a independência, Dom Pedro ali teve o apoio da Igreja Católica. Quando se tornou independente, a Igreja Católica tinha favores e era sustentada e paga os padres e proventos e outras coisas, era sustentado também pelo Império, pelo poder moderador por Dom Pedro. Ok? Então, vai criar essa relação. Professor, todo mundo ficava satisfeito com isso? Não, galera. Sempre o Nordeste. Deixa eu ver o que Matheus colocou aqui. Então, Dom Pedro simplesmente apropriou-se do aparelho de Estado que havia se organizado durante o Estado de Família Real no Brasil? Simplesmente isso, Matheus. Traduzindo, Dom Pedro assumiu ali à frente da independência para alterar absolutamente nada. Ok? E quando houve a proposta de alterar, que era a Constituição Liberal, ele descartou ela e encomendou uma Constituição ao Partido Português, partido que não existia, né? Facção portuguesa, para manter o seu poder. Galera, o cara ficou para ficar fazendo independência. E ele ia ter os poderes limitados? Não, ele não queria isso. Senão ele tinha voltado com o pai dele para Portugal. O pai dele, Dom João, tinha os poderes limitados lá pelas cortes portuguesas. Aqui no Brasil ele queria ser o rei absoluto. Ok? Professor,
Mas todo mundo aceitava isso? Não, não aceitava, galera. Parece que ninguém te conta a história, parece que todo mundo no Brasil aceitava isso. E um dos primeiros levantes no Brasil, pós-independência, se chama Confederação do Equador. Professor, qual é a diferença entre as revoltas que aconteceram durante a independência, que o pessoal ali no Nordeste, no Pará, no sul do país, lutaram contra a independência, mas foram sufocados rápido, e essa Confederação do Equador? Essa Confederação do Equador queria o separatismo do Brasil, proclamar uma república. Segura, de novo, lá em cima, Nordeste, insatisfeito. Gente, Dom Pedro, ele vai virar de herói a vilão em menos de 4 anos. De herói a vilão ele vai passar de herói a vilão em 4 anos. Independência em 1822, a partir de 1826, 27, após a aprovação da Constituição, após o fechamento do Congresso, os brasileiros ficam, peraí, será que Dom Pedro é bonzinho mesmo? Será que esse Dom Pedro aqui veio aqui para fazer independência e melhorar a nossa vida? As elites brasileiras, elas começaram a desconfiar do autoritarismo de Dom Pedro, ok? Dom Pedro é um cara, gente, vou falar um pouquinho dele agora. Dom Pedro, não está na apostila, não era um cara bonzinho. Dom Pedro era um cara que não era estudioso, não. Ele era um cara muito reativo, muito emocional, ficava muito nervoso, muito agressivo. Isso era uma característica dele. Quando ele mandou fechar o Congresso, autoritarismo, utilizou a violência. Então vamos lá. O que é a Confederação do Equador? De novo, Pernambuco insatisfeita com os rumos que a Constituição do Brasil tomou e o governo de Dom Pedro vai começar a se levantar e vai chamar outros estados para também proclamar uma independência no Nordeste. Qual é a causa da Confederação do Equador? O autoritarismo de Dom Pedro, a nomeação de um presidente de província que era diretamente ligado a Dom Pedro e não era um cara que era da região e conhecia as necessidades da região, isso que é o pior, que era o Francisco Paz Barreto. O alto custo de vida na região, altíssimo custo de vida na região, por quê? Porque o Nordeste estava em crise do algodão e crise também do açúcar. E o custo de vida só aumentava devido aos altos impostos, desde a chegada da família real, que não diminuía. Então vamos lá, junta tudo. Crise econômica do algodão e do café, escravos muito caros, aumento de impostos, a piora na qualidade de vida, o custo de vida, alimento estava caro até para os mais pobres e ricos, junto ao autoritarismo de Dom Pedro, a frustração pelo autoritarismo de Dom Pedro, e ao mesmo tempo a nomeação de presidente de província que não era da região. O que vai acontecer? Vai estourar a famosa Confederação do Equador. Pernambuco vai liderar esse movimento, mas daqui a pouco ele vai chamar os outros estados do Nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Alagoas, para se separar do Brasil, fundar uma república. Foi um dos primeiros grandes desafios de Dom Pedro I. Nesse movimento que começou em Pernambuco, começou na elite, intelectuais, grandes proprietários de terra se envolveram, jornalistas como Cipriano Barata, o Frei Caneca, que tinha um TIF de Pernambuco, Cipriano Barata, que era o dono do Sentinela da Liberdade, que eram totalmente liberais, que eram republicanos, que não queriam monarquia no Brasil, e também até escravizados e populares em geral. Professores escravizados, sim, que achavam que iam conseguir a liberdade. Galera, o negócio estava tão feio lá, que da elite ao povo todo mundo se envolveu. Mas quando começou a se falar em libertar os escravos, a elite começou a lembrar da onda negra, do Haiti. Então começou a se afastar do movimento. Gente, Dom Pedro, como eu falei com vocês, era um cara severo, violento. Ele era muito emotivo. E o que vai acontecer? O movimento começa no dia 2 de julho, mas não vai durar muito tempo. Dom Pedro, de novo, vai pedir um empréstimo de 1 milhão de libras à Inglaterra. Vai formar um exército muito grande, com Francisco Lima e Silva. A marinha vai ser a marinha inglesa, vão ser corsários, vão ser piratas, vão ser mercenários, olha só, mercenários, com Cochrane liderando, um grande almirante inglês, vai bombardear Pernambuco, bombardear o Nordeste, e depois de 2 meses a população vai ser cercada. Os líderes, como Cipriano Barata, principalmente Frei Caneca, tem a imagem dele aí, não sei se está aí, Frei Caneca, página 9, ele era membro da Igreja Católica, Frei, era muito conhecido lá em Pernambuco. Eles vão ser executados para servir de exemplo. O Frei Caneca tem uma história interessante porque os carrascos, os soldados, conheciam a fama de Frei Caneca de bom moço lá no Nordeste.
de um bom padre, de um bom membro da Igreja Católica, que apoiava o povo, que ajudava eles. E eles se recusaram a executar, o Carrasco se recusou a executar o Frei Caneca. Ele teve que ser fuzilado. Por quê? Para ninguém saber quem matou ele, porque senão o cara que executou poderia ser mal visto lá em Pernambuco. Então adiaram a execução dele, se não me engano, umas 2 vezes. Professor, qual era a mensagem que Dom Pedro queria passar? Galera, não se revolte, eu não aceito aqui rebelião. Ele mandou executar os líderes. Pronto, acabou. Só que ele acabou endividando a coroa de novo. Endividando, pegando um novo empréstimo. Pegou para fazer a independência, para ser reconhecido. Pegou ali para lutar contra os focos de resistência. Pegou dinheiro emprestado de novo agora para acabar com a Confederação do Equador. Professor, foi só o Nordeste que se revoltou? Não. Lembra da Guerra da Cisplatina? O Brasil anexou lá o Uruguai, que se chamava Cisplatina, quando ela estava se separando ali da Espanha. Foi lá e anexou em 1821. Em 1825, a Cisplatina pediu apoio à Argentina, que era a Províncias Unidas do Prata, para conseguir a independência. Professor, o que vai acontecer? Gente, olha só que doideira. Houve uma comissão para pedir para Dom Pedro liberar essa região. Para ele voltar a se unir com a região da Argentina. A Argentina queria também anexar. O que Dom Pedro fez? Endividado, o Brasil em crise financeira, ele vai falar: não, eu não aceito a separação da Cisplatina. Sul do país, Uruguai. Hein? O que vai acontecer? Guerra. E de novo, Dom Pedro vai fazer o quê? Vai pedir empréstimo à Inglaterra. A guerra vai ser de 1825 a 1828, que vai unir a Cisplatina, que é o Uruguai, e a Província Unida do Prata, contra o Brasil. Galera, o Brasil estava capenga. O Brasil ali tinha acabado de sair de conflitos internos, crise financeira. O que vai acontecer? O Brasil vai ser derrotado e vai reconhecer a independência da província da Cisplatina, que vai dar origem ao Uruguai. Não sem antes ficar endividado de novo. Com quem? Com a Inglaterra. Professor, mas era o governo inglês que emprestava? Não, eram os banqueiros ingleses que emprestavam. Mas, gente, isso aí ia para a Inglaterra. Professor, e a província da Cisplatina, depois da Confederação do Equador, que foi em 1824, vai despertar uma coisa muito interessante. A partir de agora, Dom Pedro não é mais o herói nacional. O cara do 7 de setembro, lá, vai ser esquecido. Por quê, professor? Para tudo agora. Nós estamos falando que o cara fez independência, vamos relembrar agora, hein? Fez independência sem o povo. Beleza, apoiado pela elite brasileira e portuguesa que estava aqui. Logo depois, ele pega o empréstimo e divide o Brasil para reconhecer a independência, junto a Portugal. Ele vai ter que pegar novos empréstimos para controlar as rebeliões internas, que vão ser poucas, contra a independência. Vem uma Constituição que é autoritária, que é absolutista, encomendada junto aos portugueses que estavam aqui no Brasil, que ficaram aqui, que não voltaram com Dom João. Ele já fica impopular com a elite brasileira, ok? Porque ele busca apoio nos portugueses que ficaram aqui no Brasil. Logo depois vem a Confederação do Equador, 1824. Individe o Brasil, massacra a população. O Nordeste não está satisfeito com Dom Pedro. O autoritarismo, a violência, o abandono, que já vinha lá da época da colônia. Não é novidade, nós já vimos isso. E por último vem a derrota da Guerra da Cisplatina. Para tudo. Dom Pedro fica conhecido como pé frio. Um mau administrador e um pé frio. Por quê? Aonde ele se envolvia em guerras aqui, ele acabava perdendo. Ok? Ah, mas ele não perdeu no separar o país. Internamente ele não perdeu nenhum. Revoltas, nenhum. Ok? Mas Dom Pedro, ele não tinha o tino da política, ele não era um bom administrador. Ele era muito emotivo, violento. Ele não teve uma educação refinada. Ok? Apesar de ele ter feito o hino do Brasil, ok? Não tinha educação refinada, mas gostava muito de música. Não era um cara das ciências, da letra. Não era. Então, com ele era o quê? Ação e reação. Quando ele perdeu a Guerra da Cisplatina, galera, quem era da oposição caiu matando. Para que fazer uma guerra numa região que já não era nossa? Que o pessoal lá fala espanhol, que não é nossa cultura. E pior, endividou os cofres brasileiros mais uma vez. O Brasil, o Império, já começou extremamente endividado, tendo que pagar juros altíssimos. Então, Dom Pedro vai ficar com duas famas. Altamente impopular,
até mesmo devido às traições contra a Leopoldina, que o povo gostava muito da dona Leopoldina, e também como um mau administrador. E Dom Pedro, que era herói, em 7 de setembro de 1822, a partir de 1824, 25, 26, ele já começa a ser visto como um cara que era impopular. E o pessoal começa a questionar: será mesmo que Dom Pedro está interessado no Brasil? Ou ele está interessado em manter o Brasil, mas ficar com um pezinho lá em Portugal? Se der errado, eu volto lá para Portugal. Ele começa a ser visto como uma pessoa impopular. Ok? Não vou entrar nesse mérito agora, porque eu vou responder as dúvidas agora que o pessoal está colocando, porque isso vai dar pano para manga. Na aula de quarta-feira a gente vai continuar a terceira parte, que eu não deveria ter perdido tempo chamando a atenção dos senhores, ok? O pessoal escreveu aqui para mim, deixa eu ver aqui antes de terminar. Não usou guilhotina não, guilhotina é Revolução Francesa, esquece. Não. Pô, professor, por que o pessoal não usou guilhotina, enforcou o padre? Porque quem fosse executado ia ficar marcado, carrasco, Deus. Ele era uma espécie de santo lá na região, ok?